Olá a todos. Oi, eu sou o Michel, daqui da Companhia de Idiomas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lives, né? Aliás, a gente vai fazer uma live e conversar um pouquinho sobre marketing para escolas e professores de idiomas. Eu estou adicionando aqui a Rose, que é sócia diretora da companhia. Ela vai participar da live, da conversa de hoje. Oi, Rose, tudo bom? Oi, Michel, tudo bem? Tudo e Você, você? você me ouve bem? Tô ouvindo muito bem. Tá me ouvindo bem também? Vamos acertar aqui. Áudio, luz, tudo ao vivo. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Estava aqui falando, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing para escolas e professores de idiomas, né? A gente estava conversando com algumas escolas parceiras e até com outros professores do nosso time, e a gente percebeu que surgiu essa dúvida, né? Essa necessidade de como divulgar um serviço, né? Como divulgar aulas de idiomas nesse mercado tão competitivo que a gente tem, né? E aí a gente pensou em fazer essa live e trazer algumas ideias, alguns conceitos básicos para a gente poder conversar um pouquinho com todo mundo que está assistindo a gente. Então, a gente está aqui, para quem está assistindo, a gente está aqui hoje com a Rose, ela é sócia diretora da Companhia de Idiomas, ela também é especialista em gestão de PMEs, pequenas e médias empresas, e tem um MBA pela FGV e um pós-MBA pela FIA, não é isso, Rose? Legal. Sim. E você, Michel? Você é publicitário, fez publicidade na USP, trabalha na Companhia de Idiomas há 6 anos, 3 deles no marketing, está à frente do nosso time de marketing. Então, acho que isso nos qualifica, pelo menos, para bater um papo, né, Michel? Com Com alguma certeza. com alguma intenção aí de contribuir sempre, né, com essas nossas conversas, com as lives semanais, que a gente possa contribuir com o público em geral, nessa live especificamente com escolas de idiomas, com professores de idiomas que estão pensando em como se reposicionar nesse momento. Esse é um momento muito difícil, né? Tem um caos e o caos não é lá fora, o caos é aqui, né? Em todos os lugares, estamos dentro do planeta, dentro desse país, então a gente nunca pode deixar de lembrar que as coisas estão bastante difíceis para todo mundo, mas a gente tem que se segurar nisso aqui, né? Em aprender, em pensamento criativo, em trabalhar em time. Acabei de sair de uma reunião com escolas concorrentes, parceiras, e a gente falou muito disso, do quanto quando a gente troca, quando a gente compartilha, a gente se fortalece, né, como pessoa e também fortalece o segmento. Então a gente tem que focar nisso e se cuidar muito para que quando isso passar a gente esteja preparado para os novos tempos. Isso tem tudo a ver com marketing. Quando você tem uma empresa, esse é o momento da gente se reinventar mesmo, né? E se reposicionar, ou entender que não precisa se reposicionar, que o que você fazia você vai continuar fazendo. Enfim, é o momento de refletir sobre quem a gente quer ser, né? Na hora que as portas abrirem novamente. Sim, é isso mesmo, né? As coisas mudam muito. Até antes da crise, as coisas já mudavam muito rápido, né? De um mês para o outro, as coisas eram tão diferentes e a gente precisa sempre ter essa flexibilidade de conseguir se adaptar e também entender o novo consumidor, né? Acho que já até começando um pouquinho essa conversa de marketing também, entender o consumidor, eu acho que é essencial para todo mundo, acho que seja no segmento de educação ou qualquer outro segmento. Se você não consegue entender o seu consumidor, você não vai conseguir anunciar o seu produto e conseguir se comunicar com ele de maneira adequada. A gente tem até hoje uma conversa sobre o consumidor 4.0 já, né? Ele passou lá, foi desde o consumidor 1.0, agora a gente já está passando pelo consumidor mais atual, o 4.0. Então é muito importante a gente conseguir entender como que esse consumidor reage, o que que ele procura, pelo que ele se interessa, né? E, enfim, isso é muito importante. A Michelle, a Bifermax está até perguntando aqui como que o consumidor mudou ao longo do tempo, né? Só isso já dá uma hora de live, né? Dá, Mas nossa, dá muito. Na verdade, assim, de modo muito resumido, né? Porque tem muita coisa para abordar sobre esse assunto, mas de modo muito resumido,
O consumidor 1.0 é aquele que está interessado num produto que vai solucionar uma necessidade, só isso. Então ele não está muito interessado em posicionamento da marca ou características específicas daquele produto ou daquela marca. Ele tá interessado num produto que resolve uma necessidade. Aí depois tem o 2.0, que aí ele já começa a entender as diferenças entre marcas, então ele já está um pouco mais interessado na qualidade. É quando você vai no mercado e aí você precisa comprar, não sei, detergente. E aí você vê uma prateleira lotada de opções e fala, meu Deus, qual que eu vou comprar, né? E aí você começa a entender quais são as diferenças entre eles, né? Entre esses produtos. O 3.0 ele já começa a se identificar com uma marca. Então, tipo, a marca ela precisa se posicionar e trazer valores que sejam de fato importantes para esse consumidor. E aí o consumidor fala, tá, essa marca defende, ela se posiciona de uma maneira que eu gosto, que eu concordo. Então eu vou consumir produtos dessa marca e não vou me interessar muito pelas outras. E o 4.0 é a famosa tecnologia, né? Todo mundo já sabe que tecnologia permeia as nossas vidas em absolutamente todos os âmbitos, né? Incluindo no consumo. Então, quando a gente quer, o consumidor 4.0, ele está interessado na compra e no contato com a marca nos canais que ele está utilizando. Então, se o consumidor está no Instagram, é no Instagram que ele vai conversar com a marca. Se ele está no WhatsApp, se ele está no e-mail, se ele está no LinkedIn, ou se ele está assistindo um vídeo do YouTube, enfim. É você estar presente para conseguir se comunicar com esse consumidor e entender como que ele consome através da tecnologia, né? Isso é um pouquinho sobre consumo, sobre consumidor. Só que assim, o consumidor mudou muito, mas o que que você acha, Rose, que não mudou no mercado ao longo de todos esses anos? Porque na Companhia Idioma você já está na frente do marketing já faz 29 anos, é isso? Acho que desde o primeiro dia, né, um empreendedor, ele tá envolvido em todos os assuntos, né, de sua empresa, especialmente o empreendedor neste segmento, com esse posicionamento que a gente tem. Depois a gente pode falar um pouco mais de posicionamento, mas é claro que a gente se envolve. Antes de falar o que não... O que você perguntou? O que não O que que mudou? não mudou? Mudou. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Você falou dos tipos de consumidor e quando você foi falando, eu fui percebendo um amadurecimento do consumidor. Então, o consumidor ao longo do tempo. Então, ele começou a se engajar mais com marcas, e marcas sustentáveis, ou marcas que trazem uma identidade com aquilo que ele quer ser, com aquilo que ele é, com seus valores, enfim. Tem ali uma identificação, uma percepção, né, que é alguma coisa muito sutil. Aí, depois, quando você fala do 4.0, que é um consumidor mais voltado para os canais, aonde aparecer eu compro, ele não perdeu essas características do 3.0, né? Porque hoje eu vejo uma discussão, até da qual eu participo, que é sustentabilidade versus proteção por conta da pandemia. Então você vai usar mais produtos descartáveis em alguns contextos, em alguns negócios, num escritório. Mas espera aí, a gente tinha parado de usar o descartável. Então a minha marca não usa descartável, a minha marca se preocupa com a sustentabilidade, né? Mas agora tem a proteção e tem o descartável. Então a gente está até discutindo isso, por quê? Porque era importante e vai continuar sendo, né? Então, um consumidor que se identifica com uma marca que se engaja em causas, por exemplo, uma delas sustentabilidade, mas tantas outras causas, ele não vai deixar de se identificar. É isso? Eu entendi errado? Não, é exatamente Tá aqui isso. com aula. É exatamente isso, é uma somatória mesmo. Na verdade, os canais, ele não é o canal de contato com o consumidor, ele não é só uma maneira de você conseguir trocar mensagem, tipo, eu quero comprar o seu produto, por onde eu compro, né? Clica aqui. Não é só isso, mas é como é que você vai se comunicar com ele. Por exemplo, se eu tenho um público-alvo sei lá, que público-alvo mais profissional, por exemplo, então faz todo sentido que eu esteja presente no LinkedIn. Porque eu vou conseguir me comunicar, eu vou trazer uma linguagem, imagens que sejam adequadas para esse canal, eu vou publicar conteúdo que seja relevante para esse canal, e aí eu vou me comunicar com eles a partir dessa rede social. Aí se eu for fazer toda uma estratégia para Instagram, aí a gente muda imagem, muda texto, muda tudo, porque você precisa adaptar para aquela outra rede e conversar com seu cliente a partir daquela rede. Então, sim,
É isso mesmo, é uma somatória. Então, o consumidor 3.0 ele está interessado no posicionamento, ele vai se identificar com a marca, só que agora não é só. A gente precisa pensar assim. Antes, por exemplo, era muito comum que fossem feitas propagandas na mídia de massa, na televisão. Então a pessoa assiste aquele comercial lindo, maravilhoso, institucional, e fala, eu me identifico com essa marca, eu gosto e compreendo. Agora a pessoa vai assistir esse comercial lindo no Instagram. E ela vai poder comentar, ela vai poder responder, ela vai poder marcar as pessoas. Então a proximidade com a marca é muito maior. Ela vai estar ali presente, conversando no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Então é mais ou menos por aí, é uma somatória, exatamente como você disse. Ele é um pouco mais democrático, né? Porque as poucas marcas tinham acesso à mídia de massa e hoje a gente pode divulgar o produto, claro que tem técnica e tem também que se fazer investimento, a gente vai falar um pouquinho de alcance orgânico, mas é mais democrático do que no passado. Você me perguntou o que não mudou nesse tempo É, todo. Eu acho que o que não mudou, Michel, foi o começo do marketing, né? Que a gente fala de marketing e aí vai lá para mídias sociais já, né? Mas como é que tudo começa num planejamento de marketing? Começa por, especialmente aqui que a gente está falando com escolas de idiomas, com professores de idiomas, por entender quais são os seus talentos como pessoa ou quais são os talentos da sua empresa, suas competências, entender por que você está atuando no mercado, qual é o teu público, então escolher esse público com base, a gente vai falar um pouco disso, né, com base no que o público precisa. Então, eu acho que esse caminho não mudou, que é começar da essência, começar do porquê. Por que não muda? Porque tem que estar tudo alinhado. Porque só quando está tudo alinhado, você passa uma verdade, né? E as pessoas percebem se você está passando uma verdade ou não, se é tudo fake. Então, por isso que eu acho que o posicionamento estratégico tem que caminhar junto do marketing. Isso faz sentido para você? faz todo sentido. É, exatamente. Eu acho que isso é o pontapé inicial, né? Quando a gente tem o porquê, quando a gente sabe exatamente quais são os talentos, qual é a essência da marca, é só assim que a gente vai saber como que a gente consegue ajudar aquele consumidor, né? Senão, se a gente não saber, se a gente não entender o que que a gente pode oferecer, a gente tem um problema, né? Então a gente precisa saber exatamente, é por aí que começa o porquê, a essência. Queria só ler aqui, a Lígia está comentando, ela falou, as empresas precisam trabalhar o employer branding para contar ao mercado o que elas fazem e também para estabelecer a identidade com o cliente 4.0. É isso aí, Lígia. E mais do que isso, né? A empresa, ela não deve só comunicar, mas ela deve viver aquilo que ela está comunicando, né? Então, a gente viu agora, né, várias marcas participando do Blackout Tuesday, e aí a pergunta que fica é quantas dessas marcas têm pessoas negras em cargos de liderança, né? Então não é só você se posicionar, só você falar, mas é você vivenciar aquilo que você está dizendo. Isso é muito importante. Lígia comentou também a autenticidade da marca, o que ela fala e pratica tem de fazer sentido. Exatamente isso, Lígia. Eu só queria. Você só tem autenticidade quando você mergulha para dentro da sua própria empresa, né? Entende quais são qual é o teu propósito. Senão você só fica inventando produtos porque o teu concorrente, com base no que é externo, né? Com base no teu concorrente, principalmente. Eu acho que se tem que olhar para fora, é, é olhar para a dor, né? Olhar para a dor da sociedade e a partir dali entender que a sociedade tem uma dor e você tem uma cura, né? Pode desenvolver um produto ou tem um produto. E aí você consegue fazer esse casamento, né, do teu produto com o teu público. O que você fala? Acho que eu te interrompi. Não, eu ia falar isso mesmo que você disse. Eu ia falar sobre as dores do cliente, né? A gente precisa entender qual é a nossa essência e qual é a dor que a gente consegue solucionar, né? A gente precisa ter isso muito bem traçado durante o planejamento de marketing, até junto com o planejamento estratégico, na verdade. Você vai conseguir entender o que que você oferece, quais são os seus talentos, como que você pode ajudar as pessoas e quais dores que você vai solucionar. Então você tem o porquê e você tem o quê, né? Você tem as duas respostas e E o para quê? definir isso, Pode falar, pode falar. definir isso é o primeiro passo.
E aí você tem o para quem fazer, né? A quem você vai servir, qual é o teu público. A gente falou isso numa das últimas lives, que a gente tem que amar o público, mas não pode se apegar a ele, porque esse público pode mudar também, assim como os produtos mudam para um determinado público-alvo que você trabalha. Na Companhia de Idiomas, a gente tem alunos de idiomas, que nem sempre são os decisores pela compra, às vezes são eles que compram o curso, pagam do próprio bolso, por exemplo. E também a gente tem um outro público-alvo, que é o RH, o profissional de RH que define pelos cursos de idiomas nas empresas, que são os nossos clientes. Tem um outro público, que é o profissional de recrutamento e seleção, que define por compra de testes, por exemplo, para processos seletivos. E recentemente a gente descobriu uma outra unidade de negócio. Então, para esses públicos, com quem a gente trabalha há bastante tempo, a gente variava os produtos e fazia ali um mix um portfólio, né, de produtos para as necessidades, para as dores deles. Tá. Aí, de repente, a gente descobre um outro público que precisa de ajuda nesse momento, e a gente tem feito isso com muita delicadeza para que a gente, de fato, contribua e não tenha só uma visão mercantilista, uma visão comercial do tema, que é contribuir com as escolas de idiomas e com professores particulares, fazendo um pouco do que a gente sabe fazer, quer dizer, olhando os nossos talentos do nosso time, as nossas competências, e oferecendo ajuda mesmo. E claro que isso também pode virar um outro negócio, né? Então, acho que é um exemplo prático de ampliação do público-alvo, né? E compreensão de dores e criação de produtos. Exatamente. A gente teve exatamente essa reflexão, né? A gente pensou nos nossos talentos, quais são as competências que a gente tem. Então, por exemplo, essa live é um exemplo delas. Então, divulgar serviços de idiomas. E aí, qual é a dor que soluciona? Tem muitas escolas e muitos professores que precisam divulgar, mas não sabem muito bem por onde começar. Então, a gente pode compartilhar um pouco desse nosso conhecimento e ajudar as empresas e professores que estão precisando desse tipo de conteúdo, desse tipo de serviço. Eu queria só complementar também o que você estava falando sobre público. A gente tem no planejamento de marketing a definição de público-alvo e também a definição de persona, né? É muito útil para escolas e para professores entender exatamente a diferença entre os dois. O público-alvo está mais baseado nos dados demográficos, enquanto que a persona é um pouco mais voltado pro comportamento da pessoa, né? Eu só queria até fazer um parênteses sobre o que eu estava falando, de que a gente pensou nas nossas competências, nos nossos produtos. Não é? Vem cá, explica para os leigos aqui, dando exemplo de público-alvo e persona. Deixa eu dar o exemplo. Tá bom. Vamos lá. O exemplo da companhia. Mas segura aí o que você ia falar, tá? Tá bom. É importante. Público-alvo da Companhia de Idiomas, eu falei agora, profissional de RH. É um público-alvo que define por cursos de idiomas nas empresas. Tem os dados demográficos, como o Michel falou, mas na Companhia de Idiomas, nós criamos a persona, que é um profissional de RH, que se chama, como é que ela chama? Mariana, né? Mariana. A Mariana. Então, a gente sabe muito da Mariana. A Mariana é fictício, isso é persona, né? Mas a Mariana é uma mulher, porque geralmente não é uma regra, né? Mas geralmente é uma mulher que é uma profissional de RH e que trabalha na área de treinamento e desenvolvimento, ou gestão de pessoas, ou o nome que se dá, e ali o que ela precisa, quais são as dores dela, o que ela quer de nós, e dali, ao mergulhar no universo da Mariana, a gente vai entendendo como é que a gente pode ajudá-la, e também como é que a gente pode criar conteúdo relevante para a Mariana. Então, para cada produto, a gente tem uma persona, que é muito diferente do público-alvo profissional de RH. É isso? Falei certinho? É isso aí. Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo. E eu acho também que você entender exatamente quem é o seu público-alvo e ter essa persona muito bem traçada é muito importante. Na verdade, é essencial para você conseguir construir uma comunicação adequada. É só quando você souber, voltando para o que a gente estava falando,
quais redes sociais, por exemplo, não sei se foi rede social que o seu consumidor, aliás, que o seu público-alvo consome, como que ele fala, quais programas de televisão ele assiste, quais palavras fazem parte do universo dele, como que você vai conversar com essa pessoa para fazer ela, para trazer essa pessoa para você, né? Então, definir seu público-alvo, definir a sua persona é muito importante. A gente Porque, tava... Pode pode falar, falar. desculpa. Não, pode falar. Porque acho que é sobre atrair a atenção desse público para o conteúdo que você estiver produzindo, criar o interesse nele para aquilo que você está falando e chamar para ação. Por isso que em marketing a gente fala muito em CTA, né? Tem CTA? Não tem CTA. O que é o CTA, né? É o Call to Action. Então, é chamada para ação. Então, o consumidor, ele é atraído por algo e fala, opa, isso aí tem a ver comigo. Né? Então, não tem a ver com a empresa, tem a ver com a dor do consumidor. Isso aí resolve um problema meu. Deixa eu ver o que tem aí. E aí se atraiu, ele criou o interesse e depois tem uma chamada para alguma ação. O que é uma chamada para ação? Pode ser um clique aqui para ver mais. O que mais, Mi? Pode ser um comente, marque uma Comente, marque pessoa. alguém. Você tem que ter um verbo imperativo no fim do teu conteúdo, né? Faça algo, né? Consumidor, gostou desse conteúdo? Gostou das dicas? Faça algo, né? Às vezes a gente vê muita coisa, especialmente em escolas de idiomas, que é o público para o qual a gente está falando agora, conteúdos bons e eu imagino que as pessoas vejam, então faz a lição, né? Do criar interesse, do atrair atenção, criar interesse, mas aí o consumidor lê aquilo e fala, ah, tá. Mas se ele quer comprar o produto, ele tem que descobrir qual é o site, ir atrás do telefone e entrar em contato. E tem que facilitar isso no CTA. Exatamente, o CTA ele é aquilo que você quer que o cliente faça, que o consumidor faça assim que ele terminar de ler de consumir o conteúdo que você produziu para ele, né? Então, seja marcar uma pessoa, fazer uma pergunta, mandar uma mensagem, ligar, comprar um produto, visitar uma página, tem muitos exemplos diferentes, mas é aquilo que você quer que o consumidor faça assim que ele consumir aquele conteúdo que você elaborou para ele. E falando um pouquinho sobre conteúdo, né? A gente está vivendo a era do conteúdo, das marcas produzindo conteúdo, e isso é muito importante. É muito importante porque chama atenção, que é tão difícil de conseguir, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas também porque gera relevância para sua marca e gera credibilidade, né? Autoridade. O cliente começa a ver a sua marca e a sua pessoa também, se for um professor, como uma pessoa, como uma autoridade naquele assunto. Então, assim, para pequenas empresas, a Thalita está perguntando, é em inglês call to action mesmo? É isso mesmo, Thalita. Olha, no marketing existem acho que pelo menos umas 500 siglas diferentes, cada uma quer dizer uma coisa diferente, mas todas elas são em inglês. Até na coluna semanal que a gente tem na Exame, eu escrevo, você escreve, a Lígia, minha sócia também, a gente volta e meia faz lá mais palavras de marketing em inglês, porque tudo, uma reunião de marketing praticamente é em inglês, né? É até engraçado, né, Rose? Às vezes a gente faz reuniões de marketing e aí sempre tem um ou outro convidado só para assistir e aprender um pouquinho. Eu sempre recebo os comentários depois. 90% eu não entendi o que vocês estavam falando. Tipo, eu não entendo essas palavras, essas siglas todas. Porque a gente não sabe se vai fazer inbound marketing ou outbound marketing nesse mês, é nesse tipo, assim, né, de conversa. Tem que analisar CPC, CTRs, tem que pensar no CTA, é tanta coisa. Mas enfim, foi só um parênteses. Eu estava falando sobre produção de conteúdo e assim, eu acho que para as pequenas empresas produzir conteúdo pode ser um pequeno desafio, porque normalmente não tem uma verba muito alta para conseguir contratar um serviço externo que vai produzir esse conteúdo, né? E também a equipe é reduzida, então o tempo costuma ser escasso, e aí para produzir conteúdo é meio difícil. Enfim, é um desafio, mas é importante, porque isso de fato ajuda muito a atrair autoridade. Desculpa, a Tânia comentou que precisa de intérprete. Precisa, Tânia. Olha, um dicionário do lado sempre ajuda. E a Jana também está falando que ela sempre fica maluquinha quando ela participa das reuniões.
Eu acho que E eu ia. é um desafio construir, gerar conteúdo, particularmente não, talvez essa minha opinião tenha a ver com o tipo de equipe, né, o tipo de time que nós temos na companhia de idiomas. Se eu tivesse em outra empresa, eu poderia ter uma opinião diferente, mas eu não gosto muito de conteúdo produzido por pessoas que não são do segmento. Não sei por quê, mas eu acho meio fake, assim. Posso estar errada, por favor, se você tiver uma opinião diferente, fala, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de que as pessoas que vivem esse segmento, no nosso caso idiomas, que elas produzam o conteúdo. Então é professor de inglês ensinando inglês, professor de espanhol ensinando espanhol, isso é um tipo de conteúdo, mas é também a gente falando para o mercado, tentando mostrar como se aprende, né, e como se ensina, estão falando com professores, quais são as metodologias ativas, por exemplo, ou a importância de engajamento e motivação no processo de aprendizagem. Então, você vai produzindo o conteúdo, é meio que natural, porque você está vivendo aquilo, você passou por aquelas dificuldades, descobriu caminhos, e aí o conteúdo, na verdade, é um atalho para as pessoas, né? Você entrega isso para uma pessoa que não sabe nada do assunto, acho bastante difícil, tem que fazer um belo de um briefing para o profissional entender, né? É óbvio que eu estou falando aqui porque eu tenho um time muito preparado para produzir conteúdo, né? Ontem à noite, o nosso profissional de TI, o Israel, estava numa live de 1 hora e 15 minutos, né? Numa outra mídia, falando sobre tecnologia na companhia de idiomas, nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso sistema operacional e tudo que a gente tem de tecnologia agregada na companhia de idiomas é produção de conteúdo numa área da companhia que eu nem imaginava que a gente pudesse produzir conteúdo, porque eu fico pensando mais na parte pedagógica, né? Mas olha só, é um exemplo, né? Sim, exatamente. A gente tem tantas possibilidades diferentes de produção de conteúdo, né? A gente pensa, nossa, para produzir conteúdo vou ter que fazer artigo, e-book, live, isso, aquilo. Não, às vezes podem ser coisas menores e simples até. Eu estou agora pensando, por exemplo, num professor que quer divulgar suas aulas. Eu acho que. Ah, o Israel está participando, ele está comemorando aqui. Eu Ah, acho que uma arrasou, das Israel, possibilidades. arrasou. Muito bom, parabéns. Pensando, por exemplo, num professor de idiomas, uma das possibilidades de produção de conteúdo é fazer alguns posts no próprio perfil, divulgando dicas do idioma que ensina, né? Às vezes aquelas dicas assim que vai fazer um aluno pensar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E isso vai aos poucos construindo autoridade, né? Isso vai aos poucos falando, eu gosto dessa pessoa, ela compartilha conteúdo que eu acho que é relevante, é importante, eu vou conversar com ela porque eu preciso começar a estudar outra língua. Isso para um professor de idiomas, por exemplo, vai ajudar muito. E para uma escola de idiomas, que aí você já vai fazer toda uma estratégia bem mais complexa e elaborada, aí você já pode pensar em e-books, em lives, webinars, e você já pode pensar em, enfim, N possibilidades diferentes, né? Hoje o alcance orgânico, ele é muito difícil, né, Michel? Porque tem muita criação de conteúdo, então o público se dissemina, claro, em cada lugar tem um público, a não ser que você seja muito famoso, que você vai atrair muita gente. Fora isso, você tem que relaxar, apresentar a tua verdade e também entender, por exemplo, uma live, ela não precisa ser só a live, ela pode ser gravada e você pode colocar em outros canais, não é isso? Então, depois quando você soma no final do mês, você vê que aquilo teve uma relevância para o seu negócio e que não foi só a live. Mesma coisa um artigo, você publica um artigo numa mídia e depois várias outras mídias republicam aquilo, citando a sua fonte, e alguma coisa sobre a qual você não tem controle, e é ótimo, porque o artigo é lido por mais pessoas. Então, vale a pena criar conteúdo e relaxar também, não ficar ali no dia seguinte achando que o resultado está ali. Às vezes, no ano seguinte, a gente tem um residual de um conteúdo que foi produzido, né? Pode demorar. É, exato. A professora Diana está perguntando aqui, como conseguir que os conteúdos cheguem para as pessoas que eu tenho interesse? Eu acho até que isso tem um pouco a ver com o próximo tópico que a gente ia conversar também, Rose, que é relacionado à atenção, né? Como chamar a atenção do consumidor, como conseguir fazer com que o meu conteúdo seja visto, porque a gente vive um oceano de conteúdo, a gente tem muita coisa
para divulgar, enfim, então é um pouquinho difícil mesmo. E também É, responder um pouco, tentar começar a resposta aí para uhum, Diana. A gente tem que relaxar também no sentido de que a gente precisa entender que segmento a gente atua. Tudo que é muito popular atrai milhões de pessoas. Tudo que é educativo, cultural, ou que tem outros objetivos, atrai milhares ou às vezes até dezenas de pessoas. E talvez a gente não precise ficar muito estressado com isso, porque a gente não está lá no popular, né? Acho que é um pouco daquele cantor que tem uma voz linda, uma letra maravilhosa, um super músico, aí ele faz uma live e atrai 5.000 pessoas, né? Aí tem o funkeiro, e nada contra o funk, mas com aquela letra que nós faríamos em 2 minutos, com aquela musicalidade, né? Enfim, sem nenhum julgamento, já trazendo um julgamento aqui, ele atrai milhões de pessoas. Eu fico imaginando o que aquele cantor pensa, né, sobre o público. Então, se a gente entende que é assim, não é assim no Brasil, é assim no mundo todo. Então, o que é muito popular, mas palatável, atrai milhões. E o que não é, atrai dezenas, atrai centenas, tá tudo certo. Então, talvez. E quanto a Diana, como professora, também precisa de audiência para completar a agenda dela como professora. Ela não precisa de milhões, ela não tem uma agenda para milhões. Então, se ela atrai 200 pessoas e 50 comprarem, ela já está com a agenda bastante lotada, né? Então, ter cuidado com esses números, senão a expectativa fica muito alta e a pessoa se frustra na primeira semana. E esse tipo de ação requer também resiliência, perseverança. Como você falou, é construção de autoridade, né? Demora um tempo. isso é verdade, demora um tempo mesmo. Eu acho também que é muito importante que o professor pense exatamente quais canais que ele quer divulgar esse conteúdo. Então, por exemplo, se ele vai divulgar no Instagram, um post, por exemplo, uma dica, então usar hashtags, fazer stories, seguir pessoas da área, seguir pessoas que você queira que sigam você de volta, isso é super importante. Se você vai fazer no LinkedIn, mesma coisa, fazer conexões, divulgar o seu conteúdo, escrever lá no, acho que é LinkedIn Post que chama quando você escreve um artigo que vai ser compartilhado no próprio LinkedIn, você não precisa nem de um blog para isso. Ou se você tem um site, um blog próprio, compartilha no Facebook, nas redes sociais, enfim. Acho que a primeira pergunta é qual é o canal, e aí você consegue traçar todo, pensar numa estratégia para conseguir fazer com que esse conteúdo chegue no seu consumidor a partir do canal que você estabeleceu, que vai ser o canal de comunicação com ele. Primeiro é o canal, para depois saber qual vai ser a estratégia para você chegar até ele. Mas sim, é um desafio a gente conseguir, a Thalita até comentou aqui, alcance orgânico é um grande desafio mesmo. E é. E a gente sabe até porque as redes sociais, elas querem que a gente pague pra gente, para esse produto, para esse conteúdo chegar, né? É isso que eu ia falar, as redes sociais não querem que você alcance organicamente muita gente, porque senão, por que elas ajudariam uma outra empresa a ganhar dinheiro se ela, a rede social, não está ganhando, né? Então é claro que ela provoca aí a necessidade de patrocínio, né, dos posts patrocinados. A gente faz na companhia de idiomas Dark Post, por exemplo, que é uma coisa que não aparece na nossa timeline, não tá ali, né, Michelle? E às vezes as pessoas olham e falam, tá, mas onde é que eles divulgam? Só ali na timeline com 50 curtidas, com 30 curtidas? Não, a gente faz muitos filtros e divulga para as pessoas que são alvo naquele momento, alvo daquele produto. Se não apareceu na sua timeline, provavelmente porque você não era alvo daquele produto naquele momento. É isso? É isso aí, exatamente. Até que, bom, para quem tem o interesse de colocar dinheiro para patrocinar um post, algum tipo de conteúdo, aí você consegue afunilar exatamente aquilo que você quer. Se você quer, por exemplo, quero pessoas desta faixa etária que mudaram de emprego nos últimos 3 meses da cidade de São Paulo, você consegue. Então, assim, você consegue afunilar e divulgar o seu conteúdo exatamente para pessoa que você quer quando você coloca dinheiro em cima. Organicamente é um pouco mais difícil, é verdade. Mas eu acho que assim, quanto mais você vai construindo um nome, uma autoridade, quanto mais você vai construindo uma base, uma comunidade, aí o seu conteúdo vai disparar e isso vai ser super legal. Acho que a construção de comunidade é extremamente importante.
E falando também ainda sobre atenção, é até interessante pensar que assim, o conteúdo que a gente elabora, ele tem que ser ele tem que atrair atenção em no máximo 5 segundos. A atenção do consumidor hoje é extremamente rápida, tipo, a gente tem 5 segundos, todo mundo já pulou algum anúncio no YouTube alguma vez em 5 segundos. Então esse é o tempo que a gente tem para conseguir chamar a atenção de um consumidor para fazer a nossa mensagem chegar até ele. Por isso que é tão essencial você saber exatamente quem é o seu público, o que ele quer consumir, como ele quer consumir, quais são as dores dele e você entender exatamente o porquê, qual é a sua essência. Porque aí você consegue juntar tudo e falar, beleza, em 5 segundos eu consigo passar minha mensagem, em 5 segundos eu consigo dizer para você o que eu quero dizer. Parece óbvio, né? Mas eu vejo um caso real, obviamente não vou citar o nome da escola, mas uma escola concorrente nossa que faz excelentes conteúdos, muitas lives, chama pessoas interessantes, mas aquele conteúdo não tem nada a ver com o que ela faz no mercado. Parece uma loucura, assim. Então, ela está falando o tempo todo de processo de ensino-aprendizagem, um conteúdo que pode interessar muito a professores. Ela fala de cursos para professores, mas ela vende curso de inglês. Então, se ela vende curso de inglês, ela tem que ter um conteúdo relevante para pessoas que compram curso de inglês. Quais são as dores de quem compra curso de inglês? Então, construir o conteúdo com base nas dores do seu público-alvo. A gente já falou isso, mas eu acho que essa é uma das dicas mais importantes para quem quer começar a pensar no marketing, né? E aumentando a sua relevância, o seu alcance orgânico. É isso aí. O Anderson está perguntando, e no caso de termos diversos públicos e serviços? A gente tem na Companhia de Idiomas várias unidades de negócio, né, Mi? Quer falar um Sim. pouco de algumas Não, delas? pode responder. Tá. A gente tem uma unidade de negócio sobre a qual eu falei que tem como público-alvo profissional de RH e alunos de idiomas, pessoa física. Então, é um público-alvo específico e para eles a gente vende cursos de idiomas. Então, tem todo um alinhamento estratégico de comunicação para eles. Aí a gente tem uma outra unidade de negócios de recrutamento e seleção. Então, a gente tem vários produtos de consultoria, um deles eu citei, avaliação de candidatos, processo seletivo, por exemplo. E recentemente a gente criou uma nova unidade de negócios também com toda a comunicação já alinhada para o público-alvo, escolas de idiomas e professores de idiomas, escolas independentes e professores particulares de idiomas. E aí a gente começa a criar conteúdo e produtos para este público. Essa live é um exemplo, né? A gente está falando sobre marketing para escolas, marketing para professores de idiomas, dando dicas de marketing para esse público. A gente vai fazer um curso, né, nós dois vamos conduzir um curso de marketing para escolas e professores independentes, né, professores de idiomas independentes, justamente sobre esses temas, né? Eu ia até comentar isso, na verdade, já até quase encerrando a live, eu queria, na verdade, deixar dois convites, porque semana que vem, às 13 horas, a gente vai fazer mais uma live aqui no Instagram da Companhia de Idiomas, falando ainda sobre marketing, só que aí a gente vai afunilar um pouco mais a conversa e falar sobre os 8 P's de marketing. A gente fez essa conversa que era mais para a gente embasar, para trazer noções bem amplas e básicas do marketing, né? Só que a gente tem os famosos 8 P's, antigamente eram 4 P's, agora a gente já está falando em 8 P's, então a gente vai trazer todos eles e conversar um pouquinho sobre os 8 P's de marketing, né? Para escolas de idiomas, para esse mercado de idiomas. E Eu a vendo gente que a também Jana... tá. Pode falar. Ela está perguntando o conteúdo, eu entendo que seja o conteúdo do curso que você estava comentando, Rose. A gente está com vagas abertas agora para um curso de marketing que vai começar agora no dia 19/6. É um curso rápido, super legal, de curta duração, mas online, de marketing para escolas e professores de idiomas. Então, isso aqui é só o começo da conversa, né? Eu vou falar um Pode falar, pouco do Rose. conteúdo. Eu tenho minha cola aqui. Eu tenho duas colas.
o conteúdo do curso, a Uhum. Challenges falando, estou interessada. Ah, que linda! Legal, ótimo. Vamos lá, Challenges, vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco. Mais ou menos o que, que vai ter no curso, tá aqui na minha cola. Os porquês, sobre os quais eu falei no início, por que que você está no mercado, qual é a sua estratégia, então repensar a estratégia, principalmente agora na sociedade pós-pandemia, quais escolhas, quais renúncias de público, porque às vezes a gente tem que renunciar a algum público, não dá para ser tudo para todos, essa é uma grande máxima do marketing, né, Michel? A gente não consegue ser Exato. tudo para todos. Então, toda escolha implica renúncias, que produtos você renuncia, que públicos você vai renunciar para focar naquilo que você quer. Mesmo quando você tem uma estratégia de diversificação, como é a estratégia da companhia de idiomas, de várias linhas, várias unidades de negócio, mesmo assim, você renunciou muita gente. Não dá para atrair todo mundo. A gente vai falar também sobre escolha de produto, espírito de startup, aquela coisa de criar um produto, pesquisar, fazer pesquisa de mercado, pivotar, fazer ajustes, como é que você lida com produtos como PMV, né, produto mínimo viável. A gente vai falar dos 8 P's de marketing, então a cola dos 8 P's de marketing. Sabe algum, Michel, de cor? Preço, produto, prazo, promoção. Aí os outros, Pessoa, processo, performance e posicionamento. posicionamento. É. Posicionamento, que a gente falou no começo. Então, olha só, um curso que vai falar de preço, praça, Produto, prazo. produto, promoção, pessoas, processos, posicionamento e performance. Os 8 E P's. cada um é um módulo do curso. E tudo sobre, tudo voltado para o nosso ecossistema, né? Para educação, idiomas, para escolas de idiomas independentes, ou para professores de idiomas, aquele eu presa, né? Que não é uma empresa, mas é o eu presa, que é o professor que ele mesmo se lida com ele mesmo como uma empresa e de repente quer já começar a contratar professores, fazer ali um negócio, porque também não dá para ficar com uma agenda lotada para o resto da vida, de repente ele também quer expandir e começar a encarar a atividade dele como uma empresa. Então vale fazer um curso assim com a minha formação, que é bastante generalista, como vocês viram, e atuo em todas as áreas e tenho essa formação com MBA e pós-MBA, e um especialista que é o Michel. Então a gente vai ter muito prazer de, aí sim, não passar corrido como foi essa live, mas passar de forma aprofundada cada um desses temas. Exato, a gente vai conversar no detalhe sobre cada um desses temas, justamente para a pessoa sair com uma formação bem, assim, sabendo como divulgar, enfim, entendendo o leque geral do marketing. Marketing é bastante coisa para estudar, mas com esse curso a pessoa com certeza vai conseguir saber como divulgar as próprias aulas, ou se for uma escola, ou tem, por exemplo, um serviço que é voltado para o B2B, né, para o setor B2B, precisa vender para o RH, com certeza esse curso também vai ajudar bastante. Então, pode Porque falar, a gente vai Lúcia. falar também não só de marketing digital, né? Acho que é importante que a gente vai É, falar também do offline, também marketing de relacionamento offline e presença em associações. A gente vai falar de muita coisa que a companhia de idiomas faz, o que dá certo, o que não dá, não só no ambiente digital, né? é isso aí. A gente vai começar do começo, dando os primeiros passos, e aí a gente vai para estratégias mais sofisticadas lá no final, e aí vai num crescendo também esse curso. Se alguém tiver interesse, pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, ou se estiver assistindo na live no YouTube também manda uma mensagem pra gente, ou então um e-mail para o atendimento nosso, atendimento@companhiaidiomas.com.br. Enfim, conversa com a gente manda os links todos certinho lá no nosso site, companhiaidiomas.com.br. Tem o curso lá, então se alguém quiser ver exatamente qual vai ser o conteúdo programado para esse curso, é só entrar lá na página que vai ter todas as datas de encontros, horários, todo o conteúdo, enfim, bem bacana. As aulas começam no dia 19 agora, dia 19/6, então quem tiver interesse, manda uma mensagem para a gente. E É uma vez semana que por vem, semana, uma vez por semana, né, Mid? A partir do isso. dia 19, uma vez por semana, Toda sexta-feira de manhã. toda sexta-feira de manhã, 10 horas. É isso aí. O que que você ia Acho que é falar? isso. Semana que vem, então, temos mais uma live para a gente conversar um pouquinho sobre os 8 P's de marketing. Eu e você, Rose. Vai ser super legal. Eu estou muito Tá. empolgado. É o nosso esquenta para o curso. Sim, é isso aí. Espero que a Obrigado gente para tenha quem assistiu. contribuído.
Espero que a gente tenha contribuído, né? Foi bem rapidinho, assim, a gente falou um pouco sobre tudo, mas acho que foi legal. Com certeza, é isso aí, foi muito legal. Obrigado para quem assistiu, Rose, obrigado pela participação. Se alguém quiser deixar uma mensagem, só mandar uma mensagem e a gente conversa. Obrigado, Obrigada, gente. várias. Sim, todo mundo tá mandando um tchauzinho, dizendo que gostou. Que bom. Ficamos A, muito, muito felizes. a Jana tá falando que são 6 encontros, começando no dia 19, 6 sextas-feiras. Isso Cal aí. Challenges, que bom que você gostou. Fico feliz. Legal, maravilha. Canadian English Brazil. Thank Legal. you. Tchau, gente. Obrigado, Até. gente. Tchau, tchau.